Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje tenho o prazer de trazer um ex-aluno nosso, engenheiro civil, porém, ele, com a engenharia civil, né, ele acabou seguindo, por conta da família, por conta de uma experiência, ele acabou seguindo uma outra área que eu acho tão interessante quanto, né, a engenharia civil. Por quê? Porque ela está associada a tantos os projetos de engenharia civil, os projetos de construção e os projetos arquitetônicos, ou seja, arquitetura em geral, que é a área moveleira, móveis planejados, entre outros. Então trago para vocês hoje um amigo desde a época da faculdade, posso dizer assim, né? Estudou aqui com a gente, é aluno nosso, acabou tendo uma proximidade, o Carlos Guilherme Bassani, ou vulgo Carlinhos Boleiro. Ô Carlos, cara, um prazer, seja muito bem-vindo, obrigado aí por atender o nosso convite, tá? Fica à vontade, eu quero que você me conta como surgiu essa situação dos móveis, Sim. Tá? Dessa parte de planejados na sua família. Depois me conta como que tá isso, fica à vontade para falar o que você tiver, né? De experiência aí para falar para nós dessa parte de planejados na construção civil e na arquitetura como um todo. Carlinhos, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado pela nossa amizade, Imagina, é um prazer. por esse espaço aqui que é muito vantajoso. As portas estão sempre abertas, Carlinhos. Acho que essa nossa troca de conhecimento aqui é muito, muito importante e muito válida. Bom, como você mesmo disse, eu venho no ramo dos móveis planejados, que esse ramo moveleiro aqui na cidade de Araçatuba, atendemos Araçatuba, região, Legal. estado de São Paulo. Estamos trabalhando praticamente no estado todo. Que bom, graças a Deus. Os móveis planejados surgiu na minha vida muito por conta da profissão do meu pai. Meu pai é marceneiro, tá? Então, sempre esteve dentro de casa ele trabalhando com móveis. Sempre fiz parte de ajudá-lo, de ser o ajudante dele. Eu acho que isso começou desde mais novinho ali. Então, surgiu na minha vida nesses momentos, né? Dentro da própria casa. E foi tomando proporção ali que, em determinados momentos, eu não sabia se seria o ramo que eu seguiria, até pela formação da engenharia civil, que foi um outro caminho que veio para minha vida. Então, mas com o passar do tempo, eu consegui entender e consegui trazer para mim algo que me satisfazia também profissionalmente, né? Legal, então, legal. acho que isso foi muito Isso é importante, né? Então, os móveis planejados hoje é a minha principal fonte de renda, é aquilo que me mantém. E muito do que eu consegui construir com os móveis planejados foi aquilo que o curso me proporcionou também. Bacana. Né? Que eu acho que ter essa bagagem de experiência, de me formar como engenheiro civil foi muito importante e é muito importante, né? Hoje, empreender, a gente sabe que é uma arte, né? Não tenha dúvida. A gente vive um mercado muito competitivo. E você sempre teve uma característica empreendedora durante a faculdade, né, cara? Sempre se mostrou empreendedor. Então, empreender, a gente sabe que é uma arte. O nosso mercado, ele é competitivo, assim como todos os mercados hoje em dia, né? São competitivos. A gente sabe que a internet tá aí, tá fácil de fazer propaganda, tá fácil de se mostrar, tá fácil de... Não que seja fácil, mas está mais fácil do que já foi em outros momentos. Na verdade, essa facilidade que você menciona é a facilidade de você alcançar o público. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, hoje se você fizer um folder, né, da sua empresa de móveis planejados e mandar pelo Facebook ou pelo Instagram, você vai alcançar pessoas que você nem imagina. Sim, é muito rápido, né? A internet nos proporciona coisas muito rápidas e hoje, se a gente for parar para pensar, a gente atinge muito mais gente do que há um certo tempo atrás, com um tempo bem mais curto. Não que esse seja o ponto principal para uma venda. Né? Não. Então, a gente sabe que no nosso ramo da construção, que eu sempre falo que móveis faz parte de uma construção, é muito importante a gente ter uma empresa estruturada, uma empresa com boas indicações, né? Com um histórico legal, uma empresa que presta um serviço de qualidade para o cliente, que a gente consiga atender aquelas expectativas daquela pessoa que está contratando a nossa prestação de serviço, né? Então,
conseguir linkar a facilidade que as tecnologias nos proporcionam, que eu acho que isso é muito legal. Conseguindo atender um público maior, oferecendo um trabalho bacana, né? É a chave do empreendedorismo, que eu acho que isso é o principal para aquilo que a gente faz. Conseguir atingir mais gente com uma boa qualidade do serviço que a gente está oferecendo. Perfeito. Né? O ramo moveleiro, voltando a falar um pouquinho da história, surgiu na minha vida. Eu comecei meu primeiro trabalho já na área, né? Não era no meu próprio negócio, eu trabalhava para outras pessoas. Mas mesmo na área moveleira. Na área moveleira, eu comecei fazendo projeto. Na verdade, eu comecei trabalhando como ajudante de marcenaria, trabalhei um tempo como ajudante de marcenaria. Com seu pai. Com meu pai, dentro de uma outra empresa, de terceiro. Legal. Trabalhei 1 ano como ajudante. E dentro dessa empresa, por esforço, por acreditarem num potencial, por já ter... Foi bem quando eu comecei a me aproximar de querer fazer uma engenharia civil. A pessoa responsável pela empresa até então viu a afinidade minha com o projeto, quis me trazer para dentro da loja. Então, comecei a trabalhar com projetos, fazia projeto executivo, conferência de ponto elétrico, conferência de ponto hidráulico. Então, foi aí que começou o meu encantamento pela construção, né? Esse lado seu eu não sabia, Carlinhos. Então, eu trabalhei numa empresa grande aqui de Araçatuba, eu tenho um carinho ainda muito grande por essa empresa, por mais que hoje são concorrentes, tá? Acontece. Mas muito da minha base foi construída ali dentro, né? Bacana. Então, tenho uma gratidão dentro de mim por as pessoas que fizeram parte desse meu caminho, né? Então, ali eu comecei a trabalhar como ajudante. Depois de 1 ano, eu fui trabalhar nessa questão de projeto, fazendo projeto executivo. Então, fazia conferência de ponto elétrico, ponto hidráulico, conferência de base, altura de pedra, profundidade de bancada. Então, assim, esse lado da construção dentro dessa empresa... Que, na verdade, isso tudo que o Carlinhos falou é assim, para ele, como prestador de serviço, para a entrega final para o cliente, nós que estamos por trás, nos bastidores dos móveis planejados, precisamos entregar isso com uma qualidade, com as escalas de dimensões corretas para que o móvel possa ser encaixado. Exatamente. É exatamente isso. Hoje eu vejo como esses projetos executivos, esse acompanhamento de obra, não como uma obrigação da empresa, mas é um diferencial que a gente pode proporcionar para o cliente para que no final das contas não apareçam problemas que foram talvez descuidados durante um processo, né? Porque a gente vivencia uma obra que acontece diversos prestadores trabalhando ao mesmo tempo. Então, às vezes eu tenho pedreiro, às vezes você tem pintor, você tem o pessoal da marmoraria, tá todo mundo trabalhando em conjunto. Se em algum momento esses processos falham, vai dar problema lá na frente, que geralmente eu sou quase o último a entrar dentro de uma obra. Exatamente. Né? Então, para que isso não aconteça, para que eu não chegue na sua casa, fala, ô professor, hoje ficou faltando aqui um ponto elétrico, né? Então, a gente vem tentando minimizar esses problemas, trazer para dentro do nosso cotidiano e para nossas responsabilidades alguém que nos dá esse suporte. Então, hoje, dentro da nossa empresa, né? A gente tem ali, são 3 arquitetos que trabalham com a gente, tem mais 2 engenheiros civis que trabalham conosco, para dar esse suporte ao cliente. Então, faltou um ponto elétrico, faltou um ponto hidráulico, a gente vem sempre buscando, em conjunto com os prestadores já existentes da obra. Então, pera lá. Puxando esse gancho que você falou para mim... Claro. 3 arquitetos. Sim. Ou arquitetas. Sim. 2 engenheiros civis. Você está me pontuando que, efetivamente, você começa... Olha, presta atenção, tá? No que o Carlos proporciona com atendimento ao cliente. Você está me dizendo que, efetivamente, você entra na obra... muito antes do móvel entrar na obra. Olha que interessante isso, olha que bacana. Sim. Hoje a gente faz venda a longo prazo, por exemplo, não está no momento de entrar a marcenaria, mas existem alguns processos que dependem de nós. De vocês. Desculpa. Imagina, que vão efetivamente te dar não o norte, não seria o norte talvez a palavra que eu gostaria de colocar, mas tipo assim, vão te proporcionar que você buscando esse adiantamento de como está a obra, o posicionamento executivo de como ela está, vai efetivamente minimizar um erro que possa acontecer, que não né, que pode acontecer, mas que
pela sua experiência, pela sua competência, você já minimizou que isso não aconteça de um erro lá na frente. Sim, exatamente. E, eventualmente, tem algo que não dê para resolver com outros prestadores, a gente já se posiciona para resolver dentro da marcenaria, né? Então, existe muitas coisas que acontecem. Por exemplo, um prestador de serviço, que seja ele um eletricista, um pedreiro, às vezes em relação a projeto, ficou faltando um ponto, alguma coisa. Tem coisas que dá para nós trazermos a responsabilidade para o nosso lado e resolvermos sem danificar aquele custo para que seja feito ali e seja retirado do cliente. Por exemplo, a marcenaria, ela consegue passar uma fiação por trás. Então, são coisas que em alguns pontos a gente, se esqueceu uma tomada, se tem móvel na parede toda, a gente consegue puxar por trás, né? Então, tem algumas soluções que, por menor que seja, a gente consegue... Que é a marcenaria que faz. A gente consegue passar essa resolução para o cliente para evitar uma possível dor de cabeça maior, né? Dentro de tudo, voltando a falar ali da minha história, né? Dentro de tudo que eu vivenciei dentro desse ramo de marcenaria, eu acredito que o processo de projeto executivo foi o que mais me agregou para que hoje eu consiga estar na frente de um negócio. Porque eu vivi diretamente com um problema. Eu trabalhava com um problema, né? Entendi. Que era o projeto executivo. Eu vivenciei isso dentro de uma empresa, eu vivenciei, por exemplo, era só problema. Por exemplo, eu tinha que olhar o que tinha feito pelo arquiteto ou pelo construtor, dependendo de quem que era o projeto. Eu tinha que bater isso frente ao que a nossa empresa até então, lá atrás, de uma outra empresa, vinha... Para atender. Vinha querendo oferecer em relação à marcenaria. E essa empresa até então era uma franquia. Que dentro da franquia tem coisas que são travadas, né? Você tem que seguir projeto, você tem que seguir... Então, ali foi uma casca, uma estrutura grande que me proporcionou hoje conseguir estar na frente desse negócio que a gente... Toda essa experiência que você adquiriu, porque, assim, a gente percebe, né, que não é fácil. Sim. Porque, assim, isso aí nos traz esse processo todo executivo. Por exemplo, cliente, arquiteto, prestador de serviço. Isso é uma cadeia que vai sempre bater no prestador de serviço, resvalar no prestador de serviço, que é aquele que, às vezes, tem que solucionar problema que eu digo assim, problema bom, problema bom no desenvolvimento, por exemplo... Vou reformular minha colocação novamente. Um problema bom que é o sonho de um cliente executar daquela forma, que encontrou um arquiteto ou um engenheiro que projetou aquilo para atender aquela situação que o prestador de serviço lá no fim, no seu caso específico, os móveis planejados, vai criar para atender aquilo pontual. Porque nem todo não, mas eu acho que 95% dos projetos, eles não são iguais. Sim. Eu não vou falar 100%, porque às vezes eu vejo um ripado aqui, eu quero fazer igual, né? Mas não deixa... Mas a solução final, 95% de tudo isso, são projetos diferentes. Sim. E quando a gente passa por uma formação, que eu acho que esse ponto é muito importante, a gente aprende a bater de frente com o problema. Você sabe que vai dar o problema, você vai de frente, vai de encontro com ele, resolve o problema, procura os porquês, porque tem uma matéria que, quando a gente faz dentro do curso, a gente acha que não é muito importante, que é quase no final do curso, ética profissional. Sim. Como que eu, mero prestador de serviço, que eu me vejo como um prestador de serviço, nós somos, né? Nós engenheiros também somos prestadores de serviço, a gente vai julgar o trabalho de alguém, que seja ele um outro profissional dentro da obra, que seja ele um arquiteto, que seja ele um próprio engenheiro da obra, né? Então, nós, como prestadores de serviços, a gente lida com erros, com acertos, com várias coisas. E a ética profissional de estar na frente, de saber como se posicionar frente a um problema, eu acho que isso é muito importante. E é uma matéria que, quando a gente faz na faculdade, a gente fala, pra que isso aqui vai me servir, né? Mas faz sentido. Verdade. Porque, por exemplo... O Pincerato fez um projeto, me entregou na minha mão, eu quero fazer isso aqui na minha casa, tá com o executivo pronto, tá com tudo aqui, ponto elétrico, hidráulico, tá bom. Você fechou marcenaria comigo, né? A hora que eu for entregar a sua casa, eu vou virar pra você e falar, Pincerato, faltou um ponto pro seu micro-ondas. O problema é seu, se vira.
Você me mandou o projeto ali, tem 60 dias, cara. Eu poderia ter dado uma olhada, eu poderia ter uma equipe para olhar o seu projeto, para saber se tá faltando alguma coisa, para apresentar para você uma solução. o pincerato, faltou um ponto de elétrica ali, vamos ver que dá tempo para fazer. Às tal. vezes dá tempo de puxar, vamos achar uma solução. Então, assim, a gente, estando como prestador de serviços, eu acho que é muito importante a gente aprender a conviver com esses pequenos problemas, né? De aprender a ir em direção a eles. Que pode acontecer. Que pode acontecer. Que eu acho que isso é muito importante. A gente buscar solucionar esses problemas. Todos os prestadores, se todos eles, todos, dentro de uma obra, pensasse como esse pensamento seu hoje, como um todo, né? Porque eu falo isso porque a gente vende sonhos, né, cara? A gente vende uma marcenaria para um cliente, independente do valor, porque a gente não pode dosar o valor e o quanto aquele valor significa para cada pessoa. Sim. Mas tem gente que deixa de fazer algo durante uma vida inteira para construir a sua casa. Abre mão de viagem, abre mão de passeios, abre mão de viver melhor, abre mão de várias coisas. Ela compra uma marcenaria, vou falar do meu ramo, tá? Como que eu não vou ter um carinho, um cuidado, um zelo pelo material, pela obra, pelos outros prestadores, ou eu vou entregar a marcenaria de qualquer jeito? Porque, geralmente, a gente sabe que a nossa vida são de escolhas. Não tenho dúvida. Né? E, consequentemente, por eu ter vindo de uma família simples, eu dou muito valor para aquilo que é dos outros. Eu não sei o quanto o seu relógio custa para você, o quanto o seu relógio tem um valor para você. Às vezes você deixou de fazer outras coisas na sua vida para comprar um relógio, por exemplo. Né? Então, as escolhas de cada um, às vezes a gente está lidando com um sonho. E isso é muito importante. Esse ponto é um ponto primordial que a gente sempre bate de frente com os nossos prestadores de serviço. A gente sempre... Vou fazer treinamento com o montador. Esse é o primeiro assunto a ser falado. Gente, você está comprando algo novo. Que, em alguns casos, é um valor de um carro. Passa de um valor de um carro. Né? E como que eu entrego isso? Com risco, com defeito, com problemas. Né? Então, ter este controle de qualidade... Pensando naquela pessoa que está recebendo aquele trabalho, ele é muito importante. Não tenha dúvida. Então, hoje, eu acredito que essa é a alma daquilo que a gente faça. É claro, o Pincerato, eu falo com extrema prontidão para você. Os problemas dentro da construção, seja ela construção, prestador de serviço, pedreiro, encanador, eletricista, pintor, assim como nós, os marceneiros nossos na casa do cliente, problemas pode ser que eventualmente aconteça, né? Perfeito. O nosso papel de estar na frente de qualquer negócio é minimizar e resolver, né? Então, hoje, a nossa empresa, ela vem muito com essa ideia, as pessoas que trabalham com a gente vêm muito com essa ideia. Aconteceu um problema, vamos de frente ao problema, né? A gente sabe que dentro de uma obra, em alguns pontos, existe um descuido de prestadores de serviço, né? Vou dar um exemplo nosso, não vou terceirizar exemplo, não. Um marceneiro derrubou um martelo no piso, quebrou um piso. Tá tudo bem, cara? Ô, Carlos, caiu um martelo aqui, ó. É melhor que nos avisem, que nós tomamos as devidas providências. Imagina você, meu cliente, eu te ligar, Pincerato, o cara quebrou um piso aqui, velho, da sua casa. Você vai virar pra mim e vai falar, pô, Carlos, tudo bem, você tá demonstrando o que aconteceu, vamos resolver, vamos trocar os pisos da casa inteira? Aí é uma outra questão, né? Mas a gente estar disposto a enfrentar o problema, isso é muito importante. Então, não tenha dúvida. Todos os nossos prestadores, a gente sempre bate nessa tecla. É claro, a gente busca puxar que todos sejam dessa forma, né? Se a gente vai realmente conseguir, sempre tem aquele 5% ali, que é aquela conta que a gente falou, que a gente sabe que a gente precisa de um acompanhamento mais de perto, precisa estar mais em cima, mas essa ideia que a gente vende, esse quesito que a gente quer daqueles que estão conosco, né? Porque o problema, ele acontece, assim como todas as outras profissões, né? Então, tem coisas que saem ali do esperado. Pode acontecer, normal. E nós, como prestadores de serviço, e eu como engenheiro, pra mim tá tudo bem, cara. Hoje, você, engenheiro civil, qual que é o problema de trocar um piso? Hoje nenhum mais. O problema é quando isso acontece, isso não é passado, a informação pra frente não é resolvida. Então... Aí você fica como, não incompetente,
mas como uma pessoa que efetivamente não se importou com aquilo. Não se importou com aquilo, Exatamente. cara. E às vezes não é pelo custo, não é pelo preço. Você não ficou sabendo. Exatamente. Então a gente precisa dessas nossas equipes alinhadas conosco, não tenha dúvida. para que o cliente entenda que ele está recebendo um cuidado, né? E hoje, na proporção que a gente atingiu com a equipe que a gente tem bons profissionais lá dentro, cada vez mais a gente precisa que todos assumam essa mesma responsabilidade, sabe? No quesito, por exemplo, as arquitetas que estão comigo, os engenheiros que estão comigo, já aconteceu o problema, vamos resolver, vamos para cima, vamos fazer, porque nós somos treinados para lidar com esses problemas, não somos, né? Que eu acho que... E aqueles que não fazem desta forma que você está falando, Sim. é aquele cara que às vezes está no mimimi. O problema não é meu. Você tá louco. Então a gente busca tentar ali puxar as nossas equipes para que sejam diferentes, para viver esse ramo da indústria moveleira que a gente sempre fala assim, da melhor experiência possível para o cliente, né? Recentemente a gente mudou a nossa loja de lugar, a gente veio para um outro espaço para acolher o cliente de uma forma melhor e para levar a ele essa experiência, que seja, por exemplo, o primeiro momento do cliente é o momento de venda. Né? Então você chega na loja, a gente vai fazer o seu atendimento, você vai receber um café, você vai ser bem tratado, vou te mostrar o seu projeto, você vai ver o cuidado que a gente tem em frente ao projeto. Nós temos parceiros que nós trabalhamos, por exemplo, esse projeto da sua casa tem um arquiteto, tem um engenheiro responsável pelo projeto. A forma com que nós, como prestador de serviço, respeitamos isso, que isso é muito importante, né? Que vem, mais uma vez, falando da ética profissional. Sim. Né? Eu não posso... esse projeto aqui é de fulano, é o arquiteto que fez minha casa, Carlinhos. Faz o orçamento pra mim. Tudo bem. Eu viro pra você, nossa, Pisserato, projeto feio, né, cara? Acontece. O que acontece? Você sabe que tem prestadores de serviços que lidam dessa forma. Tem, né? cara, infelizmente. E não é dessa maneira que a gente, voltando a falar da ética profissional, devemos lidar. O que é bonito pra mim, às vezes, não é bonito pra você. O gosto, ele é muito particular, né? Muito. E nós, como os prestadores de serviços e engenheiros, a gente executa tudo. Concorda? Cara, não tenha dúvida. Às vezes a gente faz algumas coisas que pra nós talvez nós não faríamos, mas temos que às fazer. Vezes o cliente fica extremamente satisfeito, seja ele cor, seja ele projeto, independente dele, do né? que seja. Mas uma colocação que eu acho bacana que você colocou, cara, que assim eu vou enfatizar, nós como engenheiros civis, arquitetos que lidamos com a construção civil, a gente tem que pôr na cabeça que realmente nós estamos nos preparando para vender um sonho. Isso para mim é primordial, cara. Eu entro na sala de aula e falo, galera, né, vocês têm que pôr na cabeça que a pessoa... Eu fiz exatamente a mesma colocação que você. O cara deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo para fazer a casa. Cara, aquilo é um sonho do cara, entendeu? Um sonho da família dele. Sim. Ele quer proporcionar, às vezes, pro filho dele um lugar melhor para ele crescer, enfim, cara. Então, assim, tem que ter isso daí. Realmente, e isso é o correto. É a mesma coisa, por exemplo, quando nós aqui da instituição Unisalesiano, né, como recebemos você já um dia, como recebemos vocês que estão nos assistindo, nós estamos efetivamente lidando com o seu sonho de ser alguém. Sim. Com o seu sonho de ser um engenheiro civil, com o seu sonho de ser um arquiteto, do seu sonho de ser um profissional. Então, assim, eu pego aqui, né, as falas, né, de um recentemente, né, umas falas recentemente de um grande chefe que passou por aqui também, né? Nós tivemos o prazer de conviver com o padre Erondi Tamandaré, que foi nosso reitor nos últimos anos, né? Hoje assumido por padre Paulo Vendrame, também outra pessoa fantástica. Mas o padre Erondi falava assim, sempre procure entregar o seu melhor para alguém. Não se entregue pela metade. Entregue o seu melhor. Porque você tem que pensar que aquela pessoa que está do outro lado, né, ela está, às vezes, te proporcionando, te pagando o que você, né, esperando Sim. que você se dê, não se entregue pela metade. Então, essas palavras do padre Erondi ficaram muito, né,
na minha cabeça, com realmente, cara, quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente vai prestar um serviço para alguém, cara, a gente tem que entregar o nosso melhor, procurar nos dedicarmos ao máximo, né? Sim. Porque só assim teremos comprometimento, né? E às vezes eu brinco, né, cara, que às vezes a gente tá, como você já falou anteriormente, cara, cada um tem o seu tipo de problema, mas quando a gente entra num determinado local, no nosso trabalho, a gente não pode passar esse problema pro outro, senão ele não é legal, né, cara? Sim. A gente, quando tá na frente de uma empresa, né, que eu acho que é a situação atual que eu vivo, a gente vivencia o lado comercial, Sim. né, que é importante, e o lado indústria, né, que são dois lados diferentes, que a metodologia de convívio com os prestadores das duas formas também são diferentes. Sim. Né? Se a indústria não está entregando legal, se eu demonstrar isso para o meu setor comercial, o comercial não vende. Não vende. Ele vai perder a vontade de vender, ele vai falar, cara, se o cara não... Se eu vender, eu vou ter dor de cabeça. Da mesma forma com que, se o ao contrário acontecer, os meninos não vão entregar. Eles não vão ter nenhum trabalho, porque se não tá vendendo... Não tem. A gente vive uma balança de equilíbrio, né? Que isso é muito importante. A gente faz algumas escolhas, como público-alvo, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai atingir esse público, como que a gente vai oferecer uma qualidade. Para esse tipo de público, qual qualidade que a gente precisa oferecer, qual que é o estilo do corte da marcenaria, qual que é o estilo de suporte que a gente vai ter que dar como obra, que essa equipe para projeto... que a gente tem para dar esse suporte de projeto. Isso existe um custo para dentro de uma empresa. Não tenha dúvida. Né? E o que precisa ser repassado. Que precisa ser repassado de alguma forma. E qual o valor que isso tem? Em alguns casos, é difícil do cliente entender. Não tenha dúvida. Eu ia pontuar isso agora, cara. Em alguns casos, é difícil para o cliente entender. Mas a partir do momento que acontece alguma coisa maior dentro da obra, aí ele vai começa dar valor. a passar, ele acha que vale a pena. Mas você não acha que isso aí, talvez, cara, o meio acabou criando uma certa questão cultural que eu acho que nós que estamos nos bastidores, engenheiro civil, o arquiteto, né? Todas as profissões são importantes, mas talvez nós que estejamos nos bastidores da obra, porém somos a linha de frente, nós tínhamos que ter esse conceito de falar, por exemplo... O arquiteto Carlos, se eu não tiver isso aqui, cara, não vai dar certo o seu projeto. Sim. Aí o arquiteto Carlos fala, pô, realmente, eu preciso disso. Aí ele fala pro cliente, Pincerato, se eu não tiver o arquiteto por detrás disso, não tiver isso, não tiver... Cara, como que vai dar certo o seu projeto? Sim. Entendeu? Então, assim, eu ainda... pontua a questão cultural de nós, em geral, tá? Nos darmos valor à nossa profissão, primeiramente, e levantarmos a bandeira da ética, da profissão como um todo, de que é importante a gente ter essa cadeia construtiva, executiva, para que o meu cliente final esteja contente, entendeu? Com certeza. Eu já ouvi muito na obra, né? Ah, mas se você dá todo esse suporte com a sua empresa, eu não preciso do arquiteto, eu não preciso do engenheiro. Cara, eu preciso. Sim. Eu só estou conferindo um projeto, né? A gente só está dando um suporte a algo que já foi pensado, que já foi executado. Sim. Por exemplo, qual a diferença para um cliente? Eu acho que isso é importante até para valorização. Cara, eu sou profissional. Eu me formei, eu sei o esforço que eu fiz, assim como o arquiteto faz, o engenheiro faz para conseguir produzir aquilo para o cliente, né? Eu consigo ter a total certeza aí, os prestadores de serviços também, se tiver alguém ouvindo aí, a gente acha que é até importante entender esse ponto, que não é porque a gente está dando um suporte, ajudando um prestador, que o serviço daquela pessoa não é importante. Não é válido, não é válido. Cara? Poxa. Hoje, dentro de uma marcenaria, né, que eu acho que vou chamar a nossa empresa dessa forma por fazer móveis, né? Por mais que estamos falando de uma proporção um pouco maior. Mas não deixa de ser algo artesanal, por isso uma marcenaria. Exatamente. Se chega um cliente para nós sem projeto, sem um acompanhamento, sem um quesito profissional, sem o arquiteto, sem o engenheiro, vamos dizer assim, né? A gente vai atender?
Nós vamos montar um projeto. Só que você vai ter que ir lá, Nós você vai vamos ter ir que até fazer. o cliente, nós vamos fazer todo Olha esse o trabalho. quanto que Não tem demanda de problema. tempo. Nós fazemos, tá? E qual que é a diferença quando tem um prestador de serviço? O tempo para ser criado tudo isso. Geralmente o arquiteto vai fazer... Isso é importante, é uma valorização da profissão. Sim. Eu defendo muito isso, tá? Quanto tempo que o arquiteto demora para fazer um projeto de uma casa? Depende do profissional. Depende. Mas tem profissionais muito bons na cidade que vai estudar o que o cliente quer, o gosto do cliente, vai tentar entender da vida. Pô, você tem um filho e tal, não sei o quê. Sim, Quantos anos fazer tem o seu briefing, filho? né, cara? Vai fazer um briefing legal. Beleza. O arquiteto perdeu todo esse tempo fazendo. Como que eu, chegando agora como profissional que vai fazer a marcenaria, vou falar, pô, não gostei do quarto do seu filho, não gostei da cozinha que o seu arquiteto desenhou pra você. Isso é antiético, Isso né? é antiético, cara. complicado. E nós... acontece. E acontece. Eu sei que acontece que a gente tá dentro da obra, né? Uhum. Então a gente vê outros prestadores, isso aí não vai dar certo, isso e aquilo. Cara, se o seu trabalho estiver errado, o pincerato, é para você que eu vou ali falar, que nós vamos compartilhar essas Sim. informações para que você melhore e para que o cliente saia ganhando depois, futuramente também. Então, a Só gente... que você mexe com ego, você tem que tomar muito cuidado. Não, com certeza. Mas hoje, todos aqueles que, graças a Deus, do nosso convívio aqui na cidade, a gente sabe que a gente consegue atender de uma forma que... Mas isso é legal porque você também, com todo o seu lado empreendedor, essa vivência que você já teve no passado, num outro local, Sim. com o que você adquiriu em termos de conhecimento no curso da engenharia civil, você começou a ser valorizado mais Sim. dentro de uma realidade que você merece. Sim, porque nós temos, quando a gente forma, e isso é importante para que a gente tenha um grupo de trabalho bacana dentro da nossa cidade e desse mercado que nós Sim. vivemos, que hoje aqui é o meu mercado principal, seja ele o arquiteto, seja ele o engenheiro, a gente começa a ter um certo poder com aquilo que a gente oferece para o cliente. Claro. Né? Claro. O cliente geralmente está confiando no nosso trabalho. Só que para isso, nós precisamos ser profissionais melhores. O arquiteto tem que buscar um pouco mais, o engenheiro tem que buscar um pouco mais, tem que se atualizar, tem que estudar, tem que estar por dentro do que está na moda, tem que estar por dentro do que o cliente gosta, tem que entender tudo aquilo que está acontecendo para que o produto entregue final seja bacana. Porque se o cliente, em algum momento desse processo, entender que você, prestador de serviço, não sabe muito, ele não vai acreditar 100% em você mais nas indicações que você dá. Não vai. Né? Então, falando um pouquinho da nossa profissão, essa confiança da gente estar sempre à frente, o cliente começa a nos respeitar. Se ele vai ter que gastar, que seja seus R$2 a mais para construir a casa, com aquilo que você está me indicando, para o nosso mercado isso é muito importante, talvez comece a valer a pena. Né? Que aí sim, a indicação pela confiança, que hoje para mim é 80% das minhas vendas, vem através de indicação, seja ela de um próprio cliente, seja ela de um parceiro. Que é coisa que você já fez. Coisas que você já produziu. E mostrou o seu potencial, entendeu? Então, a partir do momento que os profissionais são bons, as indicações desses profissionais são validadas pelo cliente. Perfeito. Né? Se em algum momento você, arquiteto, você, engenheiro, falhou com o cliente, a sua indicação não vai ser colocada como primeira vontade dele ali na hora de executar alguma coisa. Não. Né? Então, isso é as minhas duas profissões. Eu sempre falo, né? O engenheiro e o empresário. Um batendo de frente com o outro. E eu sempre falo, o lado empreendedor, o lado do lojista, né? A gente que empreende, ele depende dos bons profissionais. Um mercado com bom profissional, ele rende muito mais para toda a cadeia. Que eu digo, seja ele todos os prestadores dentro da construção. Inclusive até para o cliente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E até eu falo, né, que infelizmente nós recentemente passamos por uma situação da pandemia, né, cara? Sim. Poxa, o que surgiu de profissional, tipo, faz tudo que não... Sim. Então, assim, realmente, de novo, né, cara? Eu falo assim que a gente tem que ser realmente valorizado. Só que se nós não nos dermos valor e não mostrar para o nosso cliente o que a gente sabe para valorizar-nos, nunca a gente vai ser valorizado. Sim. Né? Então essa validação que você fala, poxa, 80% hoje dos meus clientes vem por
validações positivas de indicação do cliente que já foi. Cara, isso aí só mostra sua credibilidade, o investimento seu, tanto profissional quanto ser humano, entendeu? Do que você demanda, o que você quer entregar para o seu cliente final. Sim. Então isso é válido. É muito importante para nós, independente da área que a gente deseja ali empreender, porque geralmente hoje empreender na engenharia civil também é uma possibilidade, Sim, né? sim. Começar a construir, estar na frente de obra e tudo mais. É muito importante. Eu acho que isso é o que vai fazer você atingir lugares que talvez você espera. É você estar sabendo tudo daquilo que você oferece. Se você é um engenheiro, você está construindo uma casa, você vai ter que entender desde o alicerce até o fechamento de telhado. Se em alguns desses processos você tem algumas dificuldades, vamos corrigir em cima dessa dificuldade, né? Então, hoje, falando do meu lado profissional da minha empresa, se, por exemplo, o material chega para nós, uma mesa, supor que nós vamos fazer uma mesa. Ele chega para nós num tamanho padrão de fábrica, né? Esse material vai ser cortado, ele vai ser fitado, ele vai ser dado acabamento, ele vai ser limpo, ele vai ser montado dentro da fábrica, depois montado na obra e limpo na obra. Tá. A gente falou de basicamente ali 7 processos, né? Se quem está na frente de uma empresa não souber das necessidades do corte, das necessidades do fita de bordo, das necessidades do acabamento, existe N fatores que ali são determinados, são né? importantes, então, dentro de um corte, a gente tem ali, por exemplo, a necessidade de afiação de serra, do maquinário legal, ou a necessidade de coisas que faz com que o produto entregue seja valorizado, né? Isso se diz respeito para o empreendedor que vai para a engenharia civil também. Claro. Se o cara não entende o que é melhor para fazer a fundação de uma casa, começa a gastar muito dinheiro desnecessário, começa a colocar, o cara tá enrolado, cara. começa a colocar mais material do que precisa. Hoje, com os preços atuais, tudo se tornou caro, né? Então, a gente não pode errar. Quando a gente começa a empreender, o erro tem que ser 0. Ele vai acontecer? Vai, mas a gente tem que buscar com que o erro seja minimizar para que ele não aconteça e que ele não se repita. Sim. Então, o empreendedorismo hoje, que eu acho que esse é um tema que a gente vem conversando, que eu acho que é um dos motivos de eu estar aqui hoje, é literalmente a gente saber que nós, seres humanos, a gente tem pontos que nós não sabemos. Tá. E a grande maior parte dos seres humanos foge do que da não realidade sabe. E foge dos problemas. Foge do que não sabe. A grande maioria dos prestadores de serviços vão para aquilo que não vai dar dor de cabeça. Quem for assumir o problema vai ser remunerado de uma forma diferente. Eu acho que isso é muito importante, até mesmo para nós como engenheiros. Cara, né? eu acho que... você falou uma coisa muito importante para aqueles que estão nos vendo aí, vão nos ver, né, cara? Que aquele profissional engajado, comprometido, que saiba do que está falando, eu costumo falar nos dias de hoje que vai faltar profissional bom no mercado. Não vai faltar, já está faltando. Né? Então, assim, cara, eu falo, gente do céu, não é possível que vocês não enxerguem que tem que ser melhor, tem que se dedicar, porque, cara, a mão de obra em vários, né, setores, Sim. tá? Não posso falar praticamente todos, porque eu não conheço todos, Sim. né? Mas ela está com um déficit de qualidade. Sim. E isso é muito fruto da determinação. Só que a gente, como olha um pouquinho mais friamente pro lado do desenvolvimento, né? Aqueles que querem um desenvolvimento de vida financeiro, familiar, uma melhora para a família, que tem um quesito buscar algo diferente, essa pessoa vai estar preocupada com o trabalho. Ela vai estar determinada, ela vai estar pensando como se aquilo ali fosse para ela. Cara, o meu maior exemplo de vida, assim, se tratando de, eu acho que de tudo, é meu pai, né? Meu pai é aquele que vai tratar, independente do tamanho do seu móvel, como se fosse para ele. Sim. Se tiver um defeitinho, ele não dorme. Porque ele tá imaginando que aquilo ali seria
para ele. Ele entende pela experiência de vida que teve e pela educação que sempre teve dentro da casa dos meus avós, no caso, que aquilo que não é nosso, a gente tem que cuidar mais do que o que é nosso. Com certeza. Tá? E em alguns pontos, para nós que somos prestadores de serviço, essa é a base, esse é o caminho, né? Se você é arquiteto, engenheiro, pintor, pedreiro, eletricista, de todos nós que somos prestadores de serviço dentro da construção, vamos dizer assim, tratar o trabalho como não é meu, eu sinto em informar, mas você vai ser apenas mais um. Porque, literalmente, hoje a gente defende o nome de uma empresa, nós temos vários funcionários que defendem esse nome junto conosco. Que né? crescem que crescem você, junto com a gente. Entendeu? Que tem as famílias também como vocês. E aqueles que encaram a empresa como algo nosso, é diferente. Perfeito. Tá? Então, todos os profissionais, todos aqueles prestadores de serviço que fazem só para chegar no final do mês e virar o mês, que a gente vem com uma mão de obra, no geral, não falo nossa empresa, mas o mercado em si, que hoje, acredito eu, que quer muita tranquilidade, né? Não quer buscar ser diferente em alguns pontos, não quer algo a mais, não quer ter uma dorzinha de cabeça. Não quer ter dor de cabeça, não né? Não quer resolver um probleminha. A gente que é engenheiro, a gente busca problema, né? A gente gosta do que dá errado, porque a gente se sente prazeroso de ter resolvido. Eu sou assim, cara. Eu acho que você é da mesma forma, pelo que eu conheço. Eu gosto, assim. Eu falo, né, cara? Às vezes eu brinco com a molecada na sala de aula. Eu nunca fui muito fã de, por exemplo, prédio. Né? Tipo, por quê? Ou casinha de conjunto habitacional, porque pra mim era tudo copia e cola, copia e cola, né, cara? Eu sempre tive muito prazer em reforma, cara, porque você não sabia o que você ia achar e o que você achasse, às vezes você nunca tinha visto nos livros, entendeu? E você ia ter que dar um jeito de solucionar. Cara, isso me dava um prazer até hoje. Eu falo, caraca, né, cara? Nesse dia mesmo eu fui fazer uma perícia e aí eu me deparei por uma situação, eu falava, cara, não é possível, será que é isso mesmo? E eu pensando, putz, será que eu vou... Então, eu tô meio atordoado com o negócio, porque eu tenho uma concepção do que eu acho que é. Sim. Só que eu fico, às vezes, preocupado em afirmar aquilo, porque... o negócio é muito maior do que você imagina, às vezes, né, cara? Então, isso dessa situação é bacana também, né, meu? Encarar o problema, eu acho que para nós, e para todas as profissões, né? É o que faz ser diferente. Diferencia um arquiteto bom do arquiteto comum, Sim. Diferencia um engenheiro bom do engenheiro comum, de um professor bom para um professor comum. Sim. Que professor que é bom? O que faz o aluno ruim prestar atenção na aula dele? Acho que né? Sim. Hoje, falando do quesito Acadêmico, ensino acadêmico, eu acho que o professor bom é aquele que... O aluno que é bom, cara, qualquer professor para ele serve, né? Ele vai com qualquer pessoa falando ali, vai dar certo. Agora o ruim, cara, o se aluno não tiver que não quer, quer, se não tiver alguém que tá cutuca. ali que cutuca, que tem professor que cutuca com fala, tem professor que já não fala mais, que dá trabalho, que vai puxar o nível do aluno, que ele vai ter que se esforçar. Tem vários jeitos de professores, com né? certeza. De lesionar a aula. Então, todo o profissional que se dedica para ser um pouquinho diferente, ele vai ter uma recompensa na vida. Isso eu bato de frente e eu falo para todo mundo, porque isso vai acontecer. A vida recompensa aqueles que são determinados, né? E quando eu digo isso, não é que o Carlos Guilherme que vai recompensar os funcionários. Não, é dentro do automático, cara. O engenheiro bom, as coisas acontecem, os caminhos aparecem, as oportunidades de trabalho aparecem. Sim. Eu falo isso para os meus prestadores de serviços. Gente, nós não somos a última empresa que vocês vão trabalhar, talvez. Pode ser que sim, que vocês se aposentem aqui e fiquem por aqui mesmo. Mas talvez nós não somos as últimas empresas. E se você
tá bom, se você tá fazendo um trabalho legal, automaticamente tá todo mundo vendo. Sim. A gente tá em obra todo dia. Eu tô em obra todo dia. Tô dentro dos condomínios quase todo dia. Vira e mexe, a gente esbalda um ex-funcionário, uma outra pessoa que já passou nesse convívio nosso do dia a dia. Vários amigos que a gente já trabalhou junto dentro da empresa. E que a gente sabe e tá vendo. Por exemplo, eu tô dentro da obra. Aí o cara tá lá na obra do lado, enrolando o serviço. Não faz, não trabalha, isso e aquilo. Amanhã ou depois ele vem, ô Guilherme, como que tá aí a questão de serviço? Você tem lugar pra mim? Cara, você conviveu comigo durante o período de faculdade, correto? Uhum. Conhece o meu ensino acadêmico, conhece minha dedicação frente à escola, frente à faculdade, Sim. correto? A partir do momento que alguém vem te procurar o Pserato, eu sou de tal empresa, tenho tal oportunidade. Você tem algum aluno aí para me indicar? Não tenha dúvida. Você vai fazer suas escolhas. Eu tenho certeza que você vai fazer suas escolhas frente a vários quesitos. Sim. Porque você tem seu nome a zelar, tem sua indicação a zelar, tem o acadêmico a zelar, né? Não tenha dúvida. Porque você faz uma indicação de um aluno que não quer nada com nada, vai falar, nossa, os alunos do Salesiano nenhum são bons, né? Porque geralmente as pessoas generalizam bastante a classe. Né? Então a gente tem o cuidado, você tem seu cuidado, a gente, como o empreendedor, a gente tem o cuidado de tentar fazer com que as nossas indicações, as pessoas que estão no nosso dia a dia, realmente nos representem, né? Sim. Que eu acho que isso é muito importante. Com certeza é muito importante. Isso aí é uma primordial. Carlinhos, finalizando aqui, cara, esse bate-papo nosso que foi fantástico, tá? Quero agradecer você aí por todos esses ensinamentos que você nos passou. Cara, orgulho, eu posso falar, porque eu dei aula pro Carlinhos, tenho essa amizade com ele, tenho essa proximidade com ele. Cara, eu só tenho orgulho e admiração em ver o que você se tornou, tá? Sim. Você um engenheiro, um empreendedor, alguém que realmente veste a camisa. Então, assim, cara, parabéns por você se tornar essa pessoa, ou ser essa pessoa que você é hoje, cara. E que você continue assim, que você propague isso para os seus filhos, para aqueles que vão vir. Cara, obrigado por tudo. Uma excelente... Só sucesso, eu tenho que falar para você, cara. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela disposição de estar aqui comigo. Imagina, é um prazer, a cara. gente, com certeza, vamos levar essa amizade por muito tempo. Se Deus quiser. Enquanto respirarmos, ela vai ser mantida. Com certeza. E o que eu deixo aqui eu acho que de legado daquilo que sempre meu pai e minha mãe me passou, vamos ser sempre determinados. Você nós temos bons professores dentro da instituição que também são, que são pessoas que fazem acontecer, como fizeram acontecer na minha vida, meu pai, minha mãe, os professores que somaram dentro do ensino, seja ele infantil, médio ou acadêmico, que eu acho que é importante, são vocês no papel que vocês têm hoje, né? Que nos dão todo exemplo daquilo que a gente deve fazer. Do dia que não tá legal, do dia que as coisas não acontecem da forma que a gente espera. Até mesmo a gente olhando hoje, né? A gente não sabe aquilo que a gente já passou. Muita gente não sabe. Eu já tive momentos de não querer vir para a faculdade. Inclusive, em alguns pontos, teve professores maravilhosos que... tá acabando. Tá na reta final, vambora, pelo amor de Deus. Sai logo disso aqui, acaba logo disso aqui, vai trabalhar. Sempre a gente vem escutando isso, são coisas que pra nós, cara, por menor que pareça, pra você que já tá acostumado que isso já faz parte do dia a dia, faz total diferença lá na frente, né? Então, a gente só entende depois que a gente tá longe do processo. Depois que a gente passa. Depois que a gente passa, a gente para, poxa, o Pserato ficava lá enchendo o saco, lá passando, vamos acabar esse curso, vamos logo, vamos estudar, não, vamos ficar de exame, vamos passar, não sei o que. Faz a diferença para nós, cara. Então, obrigado por esse bate-papo. E, mais uma vez, já te falei isso em alguns outros momentos. Acredita naquilo que você faz frente ao trabalho, tá? Porque puxar o ser humano para que ele tenha vontade de construir as coisas são para poucos. Isso você consegue fazer, faz bem feito. Acredito que é por isso que está na posição dentro da faculdade que está. E não desista dos alunos. Não, né? Isso daí, eu falo por mim, você sabe, de alguns processos nossos. Isso foi muito importante na minha vida. Sou grato
bastante, para não falar um palavrão, muito a esse incentivo que faz muita diferença na vida da gente. Bom, cara. De nos acolher, da gente ver que é gente da gente, que a gente pode conversar, pode levar um problema, Sim. pode levar uma situação que a gente sabe que vai ser bem resolvida. Muito obrigado. Imagina, Carlos. E Carlinhos, do que precisar de mim, Carlinhos Boleiro, eu tô cara. sempre à disposição. Carlinhos, assim, uma outra hora eu ainda vou perguntar uma coisa pro Carlinhos. Eu queria saber como que foi, mas isso uma outra hora a gente vai trazer o Carlinhos aqui. Eu queria saber como que foi como ele se tornou um goleiro tão bom, mas isso a gente vai perguntar numa outra vez. Gente, um abraço, fica com Deus. Até mais. Obrigado, tchau. tchau, Valeu. tchau.